Você conhece alguém ou você já se olhou no espelho e achou que você tem uma orelha mais aberta, a gente chama mais abanada? Essa é a cirurgia de abano, a cirurgia de otoplastia para corrigir a orelha de abano. Normalmente, a idade que o paciente mais procura essa cirurgia é aquele paciente, principalmente homem, menino, ao redor de 7, 8, 9 anos e que começa a sofrer algumas brincadeiras com os amigos na escola e ficam muito incomodados. Então eu sempre aviso aos pais de pacientes meus que ainda vêm aqui, muito jovens, que a idade correta de fazer essa cirurgia é quando o paciente pedir. E ele vai pedir. O pai tem que só ficar atento, a mãe tem que ficar atenta, porque em algum momento os amigos vão começar a falar daquela orelha dele e ele vai querer fazer a cirurgia. É uma cirurgia simples, é uma cirurgia feita normalmente com anestesia local, nível ambulatorial. O paciente vem, faz uma pequena sedação, a gente faz a anestesia local e fazemos a correção das orelhas em abano. Porém, tem muito paciente, principalmente mulheres, que usam o cabelo mais comprido, quando elas começam a querer usar o cabelo preso, pôr um rabo de cavalo, e aí sim a orelha começa a incomodar bastante. Alguns pacientes, inclusive pacientes adultos, procuram, por quê? Porque aquilo incomodou muitas vezes a vida inteira e esse paciente não sabia que podia corrigir, ele não tinha o conhecimento que dava para fazer uma cirurgia para corrigir a orelha em abano. Então não tem uma idade correta, o indicado é que seja após os 7 anos de idade. Por quê? Porque após os 7 anos a orelha já atingiu o tamanho que ela vai ter, ela não vai crescer mais. E aí já está começando a ficar proporcional ao tamanho da face. O nosso crescimento ósseo, o crescimento da cabeça se dá principalmente até os 7 anos de idade. Então é uma idade a partir de então que a gente já pode pensar na cirurgia de orelha de abano, que é a otoplastia. A orelha em abano, muitas vezes percebe-se que ao nascer a criança tem algum grau de modificação da posição anatômica dessa orelha, dando um sinal de orelha em abano. Nesse caso, nas primeiras 24 horas, se posicionar a orelha na posição correta e fazer um curativo ali, não é necessária a cirurgia e isso vai fazer um molde para essa orelhinha e essa orelha vai crescer normal. Então, muitas vezes, a atenção ali já nas primeiras 24 horas, nesses pacientes é possível fazer essa correção. Mas o mais comum é perceber-se a orelha em abano numa fase mais tardia, depois dos 3, 4 anos de idade. Nesse caso, o ideal é esperar o crescimento e pensar na cirurgia após os 7 anos. Sempre lembrando, a criança precisa se sentir incomodada, a criança precisa vir e pedir para corrigir. A atenção dos pais é extremamente importante, porque muitas vezes começa o tal do bullying, começa as brincadeiras dos amigos na escola e essa criança vai ter uma mudança de comportamento. Nessa hora, o pai atento, a mãe atenta vão perceber a criança, vão conversar e vai ser quando ela vai externar o desgosto que ela tem, a falta de vontade de manter aquela orelha e vai pedir uma solução. E aí é a hora de fazer a cirurgia dessa criança.